Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vieira, eu sou professor de redação em língua portuguesa. Se você está chegando agora no canal, se inscreve, aciona os sininhos para você receber mais conteúdos que virão logo em seguida. A ideia desse canal é contribuir com os estudos de alunos que estão prestando vestibular, Enem, PISME e também outros concursos. As matérias que nós tratamos aqui são língua portuguesa, linguagem e suas tecnologias e, em especial, redação, que é uma especialidade minha e é algo que eu me dedico bastante. Legal? Em específico, esse vídeo tem como finalidade abordar os conceitos de texto e argumentação. Veja, esses dois conceitos, eles são conceitos bastante genéricos. De uma maneira, digamos, bastante simplista, eu poderia dizer para você que saber a definição desses conceitos não é algo tão relevante para você escrever uma boa redação. Como diria, né, as teorias da argumentação e também as teorias do texto, um bom argumentante, ou seja, né, aquele que argumenta bem, não é necessariamente um bom argumentativista, não é aquele que sabe analisar bons argumentos. Entretanto, é importante nós refletirmos também sobre questões mais genéricas, um tanto abstratas, para que nós não só tenhamos mais riqueza de conhecimento daquilo que nós praticamos, mas também entendamos de maneira prática aquilo que nós fazemos. Beleza? Então, nós vamos dividir essa apresentação em duas partes. Eu quero falar um pouco mais detidamente sobre o conceito de texto e, em seguida, nós vamos refletir de maneira um pouco mais genérica também sobre o conceito de argumentação. Ok? Então, começando pelo conceito de texto, pessoal, essa definição que eu trago aqui, ela é bastante conhecida, nós já temos assim, digamos, às vezes até uma saturação dela, porque toda aula de redação o professor pega e vem com essa conversa. Ah, o que é um texto, né? Bem, vamos passar por isso de novo, então. Texto, etimologicamente, vem do latim, que é texere, construir, tecer, né? E aí, dessa palavra, pessoal, deriva também o que? A ideia de tecido, tecido. Então, quando eu falo tecido, né, você pode pensar em qualquer tecido, tecido de algodão, tecido de nylon, mas para que você tenha uma noção mais clara do tipo de comparação que nós estamos fazendo aqui, pensa num tapete. Aquele grande tapete, um tapete persa, né? Se você tem essa imagem na sua cabeça, não pensa num tapete comum ou numa grande estampa tecida. É o conjunto das linhas, a articulação entre todas as linhas, a coordenação, a subordinação, o entrelaçamento das linhas deste grande tecido forma uma imagem, ok? E é justamente, né, transpondo aí essa ideia, essa reflexão para o texto escrito, que é o nosso objeto aqui, nós temos no texto escrito justamente a articulação de palavras, de sintagmas, de frases, orações, períodos, parágrafos para a construção de uma imagem, ok? Mas essa imagem, ela não é da ordem do visual, ela é uma imagem da ordem da semântica, da compreensão, da coerência. É preciso que haja uma coerência e a articulação dessas partes do texto é quem constrói essa coerência, ok? Então, veja bem, a boa articulação das partes do texto, desde a palavra até o seu nível mais amplo, digamos assim, que é o parágrafo, é essencial para a construção desta imagem, ok? Então, o que é texto? Texto é tecido. Todo texto é tecido. Tudo bem? Bem, é uma reflexão bastante teórica, mas é necessária para a gente poder dar seguimento em outras reflexões que vêm depois dela. Por exemplo, né, vamos pensar então como se tece um texto. Né? Se eu estou dizendo assim que o texto é um tecido, quando eu penso no tecido, eu penso num tear, por exemplo, ou eu penso no tricô, ou eu penso numa máquina de costura, eu estou pensando em pontos. Eu estou pensando o quê? Em modos de tecer aquele tecido. E no texto? No texto escrito, lá na redação? Quais são esses pontos? Como se tece o tecido de um texto? Né? Aqui, né, fazendo essa comparação, vamos pensar em dois pontos.
Dois pontos, né? Dois tipos de ponto, beleza? Para esse tecido. O primeiro que eu quero chamar a atenção é o ponto da introdução de informação nova. E o segundo ponto de construção no texto é a retomada de informação velha. Quando você escreve um texto, é basicamente isso que você faz. Você introduz informação e você retoma informação. Ficou bastante abstrato, né? Vamos pensar de maneira mais prática, então? Antes disso, eu quero que você reflita sobre uma frase, que seria assim, uma frase inspiradora, para ajudar você a articular, a operar esses dois pontos que são aí, então, os pontos essenciais, os pontos que servem para a construção de um texto, para que nós teçamos um texto. Essas aqui são algumas palavras de um, vou chamar de um professor de língua portuguesa bastante conhecido, é o Otton Garcia. O Otton Garcia, ele é fundamental para o estudo do texto, porque o manual de redação que ele escreveu há muitas décadas atrás é talvez o manual mais importante que nós tenhamos no âmbito das letras e no estudo da língua portuguesa. Ok? É um manual muito inspirador e muito denso. E o Otton, ele tem uma definição de escrita muito importante, que é aprender a escrever é aprender a pensar. Entende? Então, vamos partir desse ponto. Aprender a escrever é aprender a pensar. Então, para que eu teça o meu texto, introduzindo informação, retomando informação, né? Essa ideia abstrata que eu compartilhei com vocês, é importante que eu pense no que eu tenho que introduzir, no que eu tenho que retomar. Esse movimento de pensar, ou quando eu estou introduzindo informação nova, ou quando eu estou retomando informação, esse movimento é, digamos assim, o movimento da máquina do pensamento enquanto tece um texto. Beleza? Tá, bastante abstrato isso, né? Mas vamos colocar na prática que você vai ver que é bem mais simples. Eu tenho aqui um trecho de uma dessas redações, modelos que nós encontramos por aí, né? Ah, existem várias, tá, pessoal? Eu disse isso não foi de maneira irônica, foi de maneira exemplar. Redações modelo existem de monte, tudo bem? Essa aqui é uma redação sobre o tema do Enem, lá, aquele tema bastante polêmico, né, que foi a questão do controle de dados na internet, ok? É o parágrafo introdutório. O parágrafo introdutório é essencial na redação Enem. Por quê? Porque é no parágrafo de introdução que você constrói o projeto de texto. E o projeto de texto, ele é avaliado ali na competência 3, entende? Que justamente mede a sua capacidade de introduzir, desenvolver e concluir de modo coerente o texto. Beleza? Então vamos lá. Ó, vou ler o parágrafo com vocês e observem ali essas 4 palavrinhas que eu sublinhei, beleza? Ele começa assim: no livro 1984 de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Wilson, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural.
Veja, é um ótimo parágrafo, por quê? Porque ele introduz o tema por meio de um repertório sociocultural bastante válido, né? Muito produtivo, utilizar George Orwell para tratar de distopia, de controle de massa, né? Ele é, digamos assim, uma referência bastante utilizada, por sinal. E não só a introdução do tema por meio de um repertório sociocultural é feita de maneira exemplar, mas também a apresentação de um projeto de texto é clara, ok? Pois bem, vejamos, eu destaquei 4 expressões. A primeira dela é um verbo de ligação na terceira pessoa, o verbo ser, né? Ali o é. Esse verbo, pessoal, ele é uma ferramenta de introdução de informação. E normalmente ele serve para você introduzir o tema ou mesmo introduzir a sua tese. Por sinal, esse daria um vídeo bastante legal para a gente pensar como construir uma tese, né? Então ele diz: é retratado um futuro distópico. Invertendo, né, um futuro distópico é retratado. Né? Então é uma informação que está sendo introduzida. Ele está colocando uma informação nova, é a abertura do texto. Então fazer uma declaração, uma afirmação, é uma ótima estratégia para você começar um texto, ok? Já quando ele diz lá na subordinação do período, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes, nós temos o quê? Uma relação conjuntiva que serve para retomar algo que foi dito e, de certo modo, ao mesmo tempo introduzir uma informação nova. Veja bem, vou ler novamente o período. No livro, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo. Ou seja, esse Estado totalitário controla e manipula a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Então, a expressão a fim de é uma expressão subordinativa, adverbial, final, ou seja, ela tem como objetivo introduzir a finalidade da informação anterior. Tudo bem? Então, quando nós falamos de conjunção, nós já estamos falando de uma ferramenta que ela serve para retomar e introduzir informação ao mesmo tempo. Isso é bastante legal de se perceber e dominar certas conjunções é essencial para você tirar uma nota boa no Enem. Legal? Pois bem, vamos observar a terceira expressão destacada. Nesse sentido. Nesse sentido, é uma expressão bastante genérica, mas ela é ótima. Por quê? Porque ela retoma o que foi dito de maneira assim, digamos, quase que indireta, né? Você não precisa dizer, olha, em qual sentido foi. Você fala nesse sentido, no sentido que você aprendeu, de acordo com o que você leu. Então, retoma informação. Lembrando que o nesse, né, ali nós temos justamente um pronome demonstrativo que retoma uma informação, beleza? Então isso digamos assim, o uso dos pronomes demonstrativos é justamente uma forma de você retomar a informação. É aquele outro ponto, utilizar de pronomes demonstrativos, utilizar de anafóricos ou catafóricos, é uma forma de você retomar a informação, ok? Isso serve muito para a construção da coesão textual. O uso dos pronomes anafóricos, o uso das expressões anafóricas e dos pronomes demonstrativos como expressões anafóricas é uma forma de você aperfeiçoar a coesão do seu texto. Legal? Pois bem, e depois, né, a outra expressão que eu destaquei também é um verbo em terceira pessoa, o verbo ser, que está servindo para introduzir uma informação. E nesse caso, não é a apresentação do tema, ok? Mas é a tese. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Veja, eu não quero entrar nesse detalhe, mas existem várias formas de você construir uma tese, vários direcionamentos que você pode dar para ela. Um dos direcionamentos bastante, né, recorrente, né, no Enem é justamente essa comparação. Olha, a coisa existe na realidade, ela não existe na realidade enquanto ela existe na teoria. No caso aqui, é ficção e realidade. Olha, existe na ficção e existe na realidade. Entendem? É,
Mas esse é um assunto que a gente pode comentar num outro vídeo, tudo bem? Pois bem, pessoal, aqui neste exemplo de um parágrafo de uma redação modelo, uma boa redação, ok? Claro que há um outro detalhe que nós poderíamos observar, mas não é o caso. Nós temos então a exemplificação desses pontos de construção textual. Legal? Espero que tenha ficado claro para vocês, beleza? O que eu quis dizer com escrever um texto é comparado a tecer um tecido, a costurar. E existem ferramentas, estruturas sintáticas, gramaticais que dão o ponto dessa costura. Algumas servem para introduzir informação, outras servem para retomar informação. Bem, turma, isso não sou eu que estou inventando, beleza? Isso na verdade, são teorias. Teorias. Teorias, teorias, teorias. E elas estão por aí. O Otton é uma ótima referência teórica, mas não só ele nos embasa para as aulas de redação, existem outros teóricos também. Então, para que a gente não se estenda demais, falamos aqui um pouco sobre o conceito de texto. Né? O conceito de texto, então, é genérico, mas ele pode ser operado de maneira muito prática. Beleza? Essa ideia de informação nova, informação velha, pode ser operada de maneira muito prática. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas analisando o texto e mostrando como essas ferramentas funcionam, como esses mecanismos funcionam. Beleza? Então tá, vamos partir agora, né, para outra parte que é, afinal, o que é argumentar? Bem, aqui eu não quero nem me estender muito. Por quê? Porque argumentar é algo, digamos assim, que é tão amplo para quem estuda a argumentação, que uma definição simples, como é a definição transmitida nos cursos pré-vestibulares, nas escolas, enfim, nas aulas de redação em geral, ela é bastante operacional e já nos dá bastante caldo para manga, beleza? De maneira bem simples, né? Eu chamo de clichê, mas assim, clichê não é porque é uma definição menor, não é porque é uma definição ruim, não é isso. Mas é a definição standard, né? Argumentar é você defender um ponto de vista com base em argumentos, né? E por que clichê? Porque é uma expressão um pouco vaga, né? Beleza. O que é um ponto de vista e o que são argumentos? Aí aqui eu peço para você, pausa o vídeo e pensa. Pensa por 5 minutos. O que é um ponto de vista e o que são argumentos? Complicado, né? Bem, eu vou tentar ser breve para te ajudar aqui. O ponto de vista é o resultado de toda a sua prática discursiva. No conjunto dos seus hábitos cotidianos está expresso o seu ponto de vista. Muitas vezes o seu ponto de vista ele é expresso de maneira indireta. Muitas vezes você, por gostos, por compartilhar determinadas informações na rede social, sem dizer, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu acho isso, eu penso isso, você já expressa o seu ponto de vista, ok? Agora, não é desse ponto de vista que nós estamos falando, nós estamos falando do ponto de vista certeiro, do ponto de vista direto. E esse ponto de vista direto, ele tem, digamos assim, uma forma sintática de ser construído. Sim, ele tem uma forma sintática. Quando eu digo uma forma, ele tem uma expressão própria. E essa expressão, nós podemos entendê-la com base lá no verbo de ligação ser terceira pessoa. Veja bem, quando eu faço uma afirmativa sobre algo, eu estou expressando meu ponto de vista. Quando eu digo, eu gosto muito desse exemplo, aquela garota é bonita. É, é uma cópula. Serve como um sinal de igual. Estou dizendo garota igual a bonita. Então, o fato dela ser bonita para mim é o meu ponto de vista. Quando eu digo qualquer afirmativa desse tipo que algo é, eu estou expressando o meu ponto de vista. E o que são argumentos? Os argumentos são os porquês dessa afirmação. Por que ela é bonita? Essa é a pergunta que eu te faço. Por que você elogia a beleza dela? Onde é que está a razão de você, digamos, vê-la como bela? Bem, a qualidade do argumento que você tem pode convencer a pessoa ou não.
E aí nós entramos, digamos assim, num tópico que daria vários e vários vídeos. Como construir pontos de vista, tese. Eu dei aqui um exemplo muito banal, não cabe em redação, beleza? Mas é para dar margem para outros vídeos, é claro. E como construir argumentos. A dica que eu dei aqui, construir, ponto de vista, verbo ser, terceira pessoa do singular. Como construir argumentos para esse ponto de vista, conjunção, coordenativa, explicativa. Por quê? Beleza? Então, galera, é isso por hoje. Eu agradeço mesmo se você viu o vídeo até aqui. Novamente peço, se inscreve no canal, deixa seu like, aciona o sininho, faça comentários, pode fazer pergunta, dê sugestões de outros vídeos e, à medida do possível, nós vamos alimentando esse canal de comunicação e enriquecendo ainda mais a formação de vocês. Agradeço imensamente e até uma próxima.